Claque. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui, junto com vocês na LAC Concursos, e hoje nós vamos falar sobre balanceamento de reações. Vamos junto? Primeiro, sempre aquela história, né? Vamos dar uma olhada primeiro em como isso é cobrado, como que a gente precisa encarar balanceamento junto às bancas de concursos. Vamos ver? Seguinte, olha, diz assim: para a seguinte reação química, qual é a soma dos menores coeficientes inteiros possíveis para o balanceamento da seguinte reação? Então ele me deu uma reação, me dá aqui a soma. Isso é uma das coisas assim mais comuns quando se trata principalmente de balanceamento, falar sobre essa soma. Bom, mas antes, é claro, vamos dar uma olhada no embasamento teórico para a gente resolver isso? Vamos lá? Seguinte, quando nós tratamos de balanceamento de reação, sempre vem aquela história: professor, é difícil fazer balanceamento? Eu vou dizer para você, não é. Na verdade, a história do balanceamento começa lá na lei de Lavoisier. O que Lavoisier diz, né? Lavoisier vai dizer: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele dizia que durante as transformações da matéria, a matéria ela permanecia com a massa constante. Isso foi muito utilizado, por exemplo, em Dalton, para tratar sobre a teoria atômica dele. Tá? Então nós podemos dizer o seguinte: durante um processo, seja ele químico ou físico, a matéria não vai haver perda de massa. Ou seja, os átomos eles não serão destruídos, criados. Na verdade, nem mesmo modificados. Tá? Essa característica é o que é descrita, por exemplo, em uma equação química. Tá? Então, quando nós vemos uma equação química, nós temos que levar em consideração que o número de átomos de cada elemento nas substâncias iniciais, ou seja, nos reagentes, deverá ser igual ao número de átomos de cada um desses elementos nas substâncias finais, ou seja, nos produtos. Por isso, devemos fazer o tal do balanceamento químico, certo? E como eu faço esse balanceamento? Na verdade, existem algumas formas, alguns métodos. Existe o que nós chamamos de método por tentativa e erro, que é um dos métodos mais clássicos. Existe o método algébrico, que já é um método um pouco mais antigo, a gente vai dar uma olhada, tá? E existe o método por oxirredução ou redox. E a gente vai ver esses três métodos. Vamos lá? Seguinte, primeiro, método por tentativa e erro. O método por tentativa e erro, ele já traz no nome o que eu vou fazer. Na verdade, eu vou inserir coeficientes estequiométricos, né, coeficientes numéricos, em cada uma das substâncias por tentativa, levando em consideração sempre o menor número possível. Por que é chamado de tentativa e erro? Porque às vezes você vai começar utilizando alguns números e de repente você vai ver que, vixe, não dá para resolver com esse coeficiente. E agora? E aí eu vou modificando. Vale ressaltar que normalmente nós utilizamos esse método para reações, para equações que apresentem um pequeno número de reagentes e produtos. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma reação que tem dois produtos, dois reagentes, dois reagentes e um produto, ou um reagente e dois produtos, reações mais pequenas, né, mais curtas, com poucas quantidades de substâncias, nós indicamos esse método. Por quê? Porque ele é um método mais prático, mais rápido de se fazer. Vamos dar uma olhada aqui? Seguinte, o que eu tenho que entender em relação a esse método? Normalmente, eu vou começar pelo elemento químico, tá? Que apresenta menor quantidade de substâncias com eles. Esse é o ideal. Existe uma regra, inclusive dentro desse método, que é chamada a regra do macho. O que é a regra do macho, professor? Eu vou escrever aqui e você anote, tá? O que é a regra do macho? Macho vai ser metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que isso, professor? Por que essa sequência?
Porque a grande maioria das substâncias que nós utilizamos, balanceamento por tentativa e erro, nós utilizamos essa sequência de análise de átomos. Começamos pelos metais, seguido dos ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso ocorre muito, galera, justamente porque é muito comum eu ter mais do que uma substância que contenha oxigênio, mais do que uma, né? Mais do que um reagente ou mais do que um produto que tenha oxigênio e hidrogênio. Normalmente isso aqui pode ter mais do que um. E aí, a ideia é sempre começar por aqueles que têm menor quantidade de substâncias. Normalmente metais e ametais, seguido do carbono, hidrogênio e próprio oxigênio. Então essa regra chamada do macho seria a sequência mais comum. Vale ressaltar, professor, sempre bate nessa sequência? Não, às vezes eu tenho que mudar essa sequência, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar na prática, professor? Vamos. Olha só, um exemplo clássico de balanceamento é um balanceamento de uma oxirredução do tipo justamente combustão. Combustão é um exemplo clássico, galera. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse exemplo clássico. Vou reescrever essa equação. Essa equação seria, na verdade, o C2H6O mais O2 formando CO2 mais H2O. Tá? Um exemplo clássico de uma combustão. Na verdade, essa é a combustão do etanol. Seria essa a fórmula molecular do etanol. Tá? Bom, como é que eu faço isso, professor? Segundo a regra do macho, eu começo por metal a metal, seguido de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa combustão só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, professor. Então vamos começar pelo carbono para ver se dá certo? Vamos lá. O princípio do balanceamento é fazer com que tudo que eu tenho de um lado e do outro da equação sejam iguais para os mesmos elementos, né? Então, por exemplo, aqui desse lado eu tenho essa substância que tem carbono, 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho essa substância que também tem carbono. E agora, professor, essa substância que tem átomo de carbono só tem um átomo e aqui eu tenho 2. Beleza. Professor, eu posso modificar os números aqui de baixo? Não, gente, não posso. Porque a modificação justamente desses números aqui de baixo, modificá-los, significa alterar a substância. E uma equação eu não vou alterar as substâncias, eu vou alterar a quantidade dessas substâncias. Mais precisamente alterando justamente os números que aqui estão descritos. Isso é o balanceamento, professor. Exato. Então vamos lá. A ideia sempre é fazer com que os dois lados sejam iguais pela multiplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 carbono. A ideia é, qual é o número que eu vou colocar aqui na frente que vai multiplicar a quantidade de carbono e fazer ficar os dois iguais? Bom, professor, aqui tem 1, aqui tem 2. O número que multiplicado por 1 é igual a 2, é justamente o número 2. Beleza, balanceou. Número de carbonos estão balanceados? O que significa estar balanceado, professor? Significa estar em quantidades iguais antes e depois? Sim, ou seja, reagentes e produtos têm a mesma quantidade de carbonos? Tem, significa que eles estão balanceados. Beleza. Vamos ver agora outro cara, o hidrogênio. Na sequência, macho, carbono e hidrogênio é o segundo. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Beleza, professor? Então como é que eu faço esse balanceamento? Vamos lá? Que número que multiplicado por 2 é igual a 6 ou que multiplicado por 6 é igual a 2? A dica é, normalmente você vai multiplicar o menor, tá? A dica é, normalmente você multiplica o que está em menor quantidade. Então, que número que multiplicado por 2 é igual a 6, professor? Você já sabe. Número 3. Ótimo. Agora, uma curiosidade, algo que eu tenho que tomar cuidado. Esse número que eu coloquei na frente, ele não multiplica só o primeiro elemento da substância, não. Ele multiplica todo. E aí, quando você olha para cá, você vai falar, peraí, professor, agora eu tenho que analisar os oxigênios. Quanto de oxigênio eu tenho antes da seta? Por enquanto, eu tenho um oxigênio no etanol, nessa substância, e eu tenho 2 oxigênios aqui, ou seja, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Lá do outro lado, cuidado, hein? Eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênios aqui. Aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, ou seja, total desse lado, 7. Ixi, professor, tem 7 lá.
Tá, aqui eu tenho duas substâncias que eu tenho que fazer ficar 7. Beleza? O problema é, se eu modificar o número dessa substância, vai acabar alterando o número de carbono e hidrogênio e perde o balanceamento todo que eu já fiz. O ideal então é manter aqui fixo. Eu vou deixar então como 1 mesmo. Tá? Eu vou deixar como 1, por quê, professor? Porque eu vou utilizar esse cara, tentar pelo menos utilizar ele como 1, para depois, se for preciso, eu mudar. Mas por que eu não quero mudar ele? Porque senão eu altero carbono e hidrogênio. Vamos olhar então para essa substância. Aqui eu já tenho 1. Lá do outro lado são 7. Significa que pela subtração eu já vou observar que está faltando justamente 6. Aqui tem 2, professor. Que número que multiplicado por 2 dá esse 6 que falta? Porque lá tem 7, aqui tem 1. 1 mais 6 vai chegar no 7. Então eu vou multiplicar por 3. É isso aqui. Isso é um método de tentativa e erro. Uma curiosidade. Uma dica para você que está assistindo essa aula, presta atenção nisso aqui. Normalmente quando a gente trata de processos de combustão, uma dica a dica mais simplória o suficiente é o número de carbono aqui desse lado, o número de CO2, ele sempre vai ser igual a esse número aqui. Então olha, primeira dica, esse cara daqui tu já joga para cá quando for combustão, tá? Se você gravou na combustão, beleza, número de carbonos lá no combustível vai ser igual ao número de CO2. Já o número de água, você vai fazer o seguinte, vai pegar esse número, dividir por 2 e jogar lá. Ou seja, aqui tem 6, dividido por 2, 3, e eu jogo lá. Isso facilita para você já acelerar o processo de balanceamento. Sempre vai dar certo se eu fizer isso, professor? Sim, com toda certeza. O oxigênio, eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu vou fazer o oxigênio, professor? Aí, primeira coisa você tem que ver aqui. Essa substância tem oxigênio? Se tiver, eu tenho que subtrair do total que tem lá e aí eu faço os cálculos normais. Caso não tenha, aí tem uma outra dica. Eu vou mudar. Vamos fazer um outro teste, um outro exemplo? Vamos lá, ó. Apagando aqui. Então a gente viu que o balanceamento correto ficou 1, 3, 2 e 3, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um outro exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma substância bem conhecida, bem importante, que é a gasolina. Seria o C8H18, tá? Reagindo com O2, formando CO2 mais H2O, tá? Formando CO2 e água. Esse é o padrão de combustão, galera. Sempre é desse jeito, professor? Sempre. Sempre. Se eu usar a dica que eu já trouxe para você, como é que eu faço combustão? Primeiro, o número de CO2 é o número de carbono, já faz direto, tá? 8. E o número de água é a metade do que eu tenho de hidrogênio. Se aqui é 18, 18 dividido por 2, 9. Então eu tenho 9 moléculas de água, 9 mols de água, né? Para ficar mais correto. Como eu disse para vocês, o ideal é você deixar esse cara como 1, tá? Bom, e agora, professor, faltou o oxigênio. Como essa substância não tem oxigênio, tá? Essa substância não tem oxigênio. Você vai ter que transformar essa na mesma quantidade que tem ali. Como é que eu faço, professor? A dica, você vai pegar, vai calcular o total de oxigênio que tem nos produtos. Então, por exemplo, 8 vezes 2 e 9 vezes 1. 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. Somando esses dois, eu tenho 25 átomos de oxigênio ali daquele lado. Ok? Como é que eu faço 2 ficar 25, professor? Tem como? Tem. Da seguinte maneira, galera. Eu vou pegar o resultado final dessa soma, vou repetir aqui e vou dividir por 2. Tá? 25 sobre 2. Por que por 2, professor? Porque aqui já tem 2. Em outras palavras, aqui eu tenho 12,5 mols de O2. Professor, pode ter um número quebrado, fracionado, decimal? A resposta é pode, dependendo do exercício. Cuidado, hein? Dependendo do exercício. Por quê? Porque às vezes o exercício só vai falar assim, eu quero saber quais
quais números podem ser utilizados nesse balanceamento. Aí é uma regra. Mas às vezes ele vai falar para você, tá, eu quero saber quais são os menores números inteiros. Opa! Aí já não pode ser fração. E agora, professor, a dica é o seguinte, como é que eu faço para transformar esse número em número inteiro? Você vai multiplicar todos pelo denominador comum deles, certo? Pelo denominador comum. Qual que é o denominador comum que tem aqui? O 2. Professor, mas os outros é tudo 1, não tem problema. Você vai transformar tudo pelo denominador comum, mas existe um jeito mais fácil. Você não ficar fazendo, vou fazer transformações de fração. Você faz o seguinte, não precisa ser mínimo múltiplo comum. Você vai multiplicar tudo por 2. Tudo isso aqui por 2. Ou seja, quais são os menores números inteiros para esse cara? 1 vezes 2, 2. Tá? Vou colocar só os números aqui embaixo para você, tá? Então, para esse, 2. 25 sobre 2 vezes 2, galera, vai dar uns 25. Então, eu tenho aqui, ó, um número inteiro. Do outro lado, 8 vezes 2, tá? Vai ser os 16. E aqui, 9 vezes 2, 18. Certo? Então, se o exercício pedir para você isso, eu quero saber quais são os menores números inteiros. Aí você tira da fração. Não, ele só perguntou quais são os coeficientes estequiométricos. Posso deixar assim, professor? Pode. Fechou? Então, não está equivocado, não está errado se você deixar dessa forma. Eu gosto sempre de trazer essa equação, galera, a equação de combustão. Por quê, professor? Porque é a equação mais importante dentro da química de longe. A equação mais importante, a reação mais importante é a reação de combustão. Como que eu sempre vou gravar qual é a combustão, professor? Sempre eu tenho uma substância, normalmente orgânica, carbono, hidrogênio e assim por diante, que reage com O2, formando CO2 e água. Isso seria a combustão. As únicas exceções seriam a combustão do carvão mineral, que seria só carbono, aí ele vira só CO2, ou a combustão do gás hidrogênio, que aí inverte, não vai ter CO2, só vai ter água, tá? O restante sempre vai ter carbono e hidrogênio, então vai formar CO2 e água. Fechou, galerinha? Não se esqueça de gravar, por favor, anotar tudo isso aí, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade. Essa é uma das formas, justamente, de se determinar o balanceamento de uma reação. Bom, existe um outro método, que é chamado de método algébrico. Professor, como que funciona o método algébrico? Como ele funciona, professor? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Na verdade, o próprio método algébrico, ele é um método um pouco mais ultrapassado, mais antigo mesmo. Muita gente nem gosta de nem ver isso aqui. Por quê? Porque quando você fala algébrico, você está falando matemático, né? Você está falando de funções. E como é que funciona, professor? Primeiro, você vai atribuir incógnitas para a reação. Então está aqui, ó, A, B, C e D. Essa é a primeira coisa que você vai analisar em um processo. E daí, professor? E aí você vai fazer equação de cada elemento. Como assim, professor? Vamos fazer essa mesma que a gente fez anteriormente? Assim, ó. Presta atenção nisso aqui. No processo seria, eu tenho lá C2H6O mais O2 formando CO2 mais H2O. Primeiro você coloca as incógnitas, né? Então eu tenho aqui Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Tá? Esse é o primeiro processo. Depois, professor, eu vou analisar elemento por elemento. Então, por exemplo, você vai ter assim, ó, para o carbono. A regra do balanceamento, eu não tenho que fazer justamente o número de carbono ficar igual de um lado e do outro. Então você vai ter assim, ó, quanto de carbono eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos vezes esse coeficiente aqui, ó, coeficiente A. Tá? Para o carbono é isso. 2 vezes A. Depois,
Isso aqui tem que ser igual ao que eu tenho do outro lado. Eu só tenho essa substância. Então eu tenho, na verdade, um carbono vezes C. Então eu tenho isso aqui já. 2A é igual a C. Essa é a primeira equaçãozinha que eu tenho. Czinho, tá? Por favor, um Czinho aqui. Vamos analisar outro cara? Vamos, professor. Para outro elemento, o hidrogênio. Para o hidrogênio, a equação que eu vou ter vai ser essa daqui, ó. A única substância com hidrogênio que eu tenho desse lado tem 6 hidrogênios e o coeficiente A, né? Então eu tenho 6 vezes A desse lado aqui. Do outro lado se coloca a igualdade. Tem que ser igual ao que eu tenho do outro lado. Do outro lado eu tenho 2 hidrogênios vezes o Dzinho. Tá aqui. Nossa, professor, que tem? Vai ter só letra? Calma, calma. Vamos lá. Próximo, para o oxigênio. É o último. Não é o último elemento. É um pouco trabalhoso. Você já está vendo por que a galera não gosta muito desse método. Ele é um método preciso, mas é bastante trabalhoso. Eu tenho o seguinte. Antes da seta, né, ou seja, nos reagentes, eu tenho nas duas substâncias. Então eu tenho assim, ó. Eu tenho um oxigênio aqui vezes A. Então dá 1 vezes A é A. Mais 2 vezes B. 2 vezes B. Vai ser igual ao quê? Lá do outro lado. Eu tenho 2 oxigênios vezes C. Mais, nesse caso, 1 oxigênio vezes D. Dá D. Tá aqui. Aqui está pronto todas as equações, né? Estão prontas as equações. E agora, professor, como é que eu resolvo? Aí você começa a atribuir os menores números primos possíveis. Você vai ter assim, ó. Primeiro, você vai colocar considerando A igual a 1. É o primeiro. Né? Vamos considerar A igual a 1? Se A for igual a 1, tá? Se A for igual a 1, 1 vezes 2 dá 2. Logo, para isso aqui, tá? C vai ter que ser igual a 2. Já de cara. Beleza? Bom, se A é igual a 1, eu posso dizer que 1 vezes 6 dá 6. Vai ser igual a 2D. Olha a equaçãozinha. Então você vai ter assim, ó, eu considerando A igual a 1, tá? Então, ó, volta. Eu vou até voltar para você não confundir. Por favor, depois que você montou essa equação, você é que atribui o número, tá? Um número qualquer inteiro para as letras. Normalmente a gente começa no A mesmo, tá? A gente começa no A, que é o mais simples. Então você começa a atribuir com os números inteiros, os menores possíveis. E você começa lá. Então vou começar com 1, igual eu falei, vou considerar A igual a 1. Então na primeira equação eu tenho se A é igual a 1, 1 vezes 2 dá 2. Então C, nesse caso, é igual a 2. Quando eu vou para cá, ó, é o mesmo A. Professor, eu vou mudar o A? Não, eu considerei tudo igual a 1. Então eu vou substituir. 1 vezes 6, 6. É igual a 2D. Então se 2D é igual a 6, logo D vai ser igual a 6 dividido por 2. Ou seja, 3. Bom, eu já sei quem é A, já sei quem é D, já sei quem é C. Basta eu substituir aqui na equação. Substituindo na equação, você teria isso aqui, ó. 1 mais 2B é igual a 2 vezes C. C é 2, dá 4. Mais D, que é 3. Olha só, professor, a gente não fez mais ou menos isso? Fez. Só que você fez sem fazer toda a parte matemática. Tá? Então, peraí, isolando nessa equação do primeiro grau, você vai ter que, na verdade, B vai ser igual ao quê? Ó, 2B, esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. 7 menos 1, 6, dividido por 2. Me diz se não é literalmente os mesmos coeficientes que a gente determinou. Professor, dá para fazer por esse método, mas ele é mais trabalhoso, não é? É mais trabalhoso, ele demanda mais coisa, por isso não é comum a gente usar mais o método algébrico. A gente usa muito o método por tentativa e erro, seria o método mais clássico mesmo, tá? Valendo a mesma regra. O método algébrico, ele é um pouquinho mais preciso. Ele é um pouquinho mais preciso do que o método por tentativa e erro. Mas mesmo assim, se eu tenho um monte de substâncias, isso pode dar uma complicada, tá? Você vai falar, ah, não, eu não vou fazer por esse método não, professor. Vou fazer por tentativa e erro, então. Ótimo, excelente.
Vamos lá, vamos dar sequência? Então eu tenho método algébrico. O último método é o método conhecido como balanceamento redox, ou método redox. Primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado. Professor, eu posso usar para todas as reações? Resposta, não. Eu não posso usar para todo mundo. Primeira coisa. Tá? Por quê? Porque ela está relacionada a reações de oxirredução. Ou seja, eu posso fazer uma reação que não é de oxirredução? Não dá certo. Só posso fazer para reações de oxirredução. Para quem não se lembra, mas professor, todas as reações não são de oxirredução, ou seja, não é de transferência de elétron? Nem todas. Existe uma reação clássica, que são as reações de neutralização. Reação de neutralização já não dá para fazer por método redox. Fechou? Agora, as demais de oxirredução eu posso, tá? Normalmente eu vou fazer elas todas as vezes, professor? Não necessariamente. Ela se baseia principalmente nisso aqui, ó. Nas reações redox, o número de elétrons perdidos, tá, pelo agente redutor, ou seja, para aquele que está oxidando, é igual ao número de elétrons que é ganhos, ou seja, recebidos pelo agente oxidante, por quem está reduzindo. Tá? Sempre a ideia é, o balanceamento é fazer com que o número de elétrons perdidos seja igual ao número de elétrons ganhos. Essa é a fundamentação. Mas é claro que a metodologia é um pouquinho mais específica. Vamos lá para os passos? Primeiro, eu tenho que identificar a variação de NOx de todos os elementos. Eu tenho que analisar. Ou seja, eu vou conseguir determinar primeiro essa variação, ou seja, lembra, variação é sempre um delta, né? Ou seja, maior menos o menor. Para quê? Para que eu consiga perceber justamente esse processo de oxirredução. Vale ressaltar que isso vale para quem está oxidando e para quem está reduzindo. Vai ter gente que o delta é zero, né, professor? Vai. Às vezes vai. Então, nesse caso, você não vai utilizar nele diretamente. Você vai usar nos outros, tá? Depois que eu determinar a variação do NOx, eu vou multiplicar essa variação pelo maior índice deste elemento que está variando. A gente vai aplicar, eu vou mostrar para vocês. Tá? E depois, professor, depois que você então multiplicar esse resultado, você vai simplificar. Tá? Primeiro, você vai simplificar. O que é isso? É justamente fazer o mínimo múltiplo comum dos dois. Os dois tem 3 e 6, por exemplo, você consegue simplificar para 2 para 1. Isso serve por quê? Porque no balanceamento, normalmente, a gente usa os menores números possíveis, né? Os menores números inteiros, a grande maioria das vezes inteiros, tá? Depois que você simplificar, galera, você vai trocar esse valor, esse resultado, entre o agente redutor e o agente oxidante, ok? Então vamos dar um exemplo. Está aqui, ó, H2, N2 formando NH3. Então, primeira coisa, você viu lá na aula de oxirredução, primeira coisa eu tenho que determinar os NOx, né, professor? Eu tenho então uma substância simples, NOx zero, outra substância simples, NOx zero, e aqui eu tenho justamente o H, que é mais 1, e o nitrogênio, que aqui nesse caso vai ser igual a menos 3. Tá? Nós temos esses caras. Beleza, professor, achei todo mundo. Como é que eu vou fazer então esse delta? Esse delta você vai fazer assim. Primeiro, vamos fazer para o hidrogênio. Está aqui, ó. Para o hidrogênio, nós temos a seguinte variação de delta. Eu vou ter um delta igual, tá? Igual. Variando de 0 para 1, vai ser 1 menos 0, ou seja, 1. Só que qual é a maior atomicidade nesse cara, professor? 3. Então eu vou multiplicar isso por 3. Tudo bem? Multiplicando isso por 3. Beleza. Multipliquei por 3, isso vai ser igual a 3. Achei um número. Vou deixar esse número aqui quietinho. Bom, já aqui em cima, eu tenho uma outra variação. O delta daqui vai ser igual a menos 3 e 0, maior é o 0, então vai ficar 0, menos 3, isso é igual a 3, vezes a maior atomicidade. A atomicidade é o que, professor? São esses números aqui de baixo. Lembrando, eu multipliquei por 3, por quê? Porque aqui tem 2 e aqui tem 3. Aqui é 2 e 1, então eu vou multiplicar esse por
2. Fechou? Vou multiplicar por 2. Beleza, professor. Então eu tenho o quê? Resultado. Eu tenho um resultado para esse cara igual a 6. Percebam que esses números aqui, ó, 6 e 3, são múltiplos. Então eu posso simplificá-los. Simplificando, nada mais é do que você dividir pelo menor número possível, né? O mínimo múltiplo comum deles. Então aqui, ó, divido por 3. Isso aqui passa a ser igual a 2 e esse aqui passa a ser igual a 1. Até aqui, pronto, resolvemos. Mas como é que faz o balanceamento, professor? Aí eu faço assim, ó. Eu inverto esses coeficientes. Como esse 2 eu calculei pro nitrogênio, tá? O 2 eu calculei pro nitrogênio. O 1 eu calculei pro hidrogênio. Eu vou inverter. O 2 eu vou aplicar ao hidrogênio e o 1 eu vou aplicar ao nitrogênio. Como que eu faço esses números? Beleza, professor. Aonde eu coloco esses números? A dica é, vai ter algumas vezes que vai dar tentativa e erro. Mas na grande maioria das vezes você vai colocar no lado que tem maior número de átomos, tá? Entre eles, ou seja, maior atomicidade. Então, por exemplo, eu tenho que aplicar o 2 para o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho 6. Então eu vou colocar esse 2 na onde? Aqui na frente. O 2. Pronto. Já coloquei o 2 aqui. Professor, mas aqui tem nitrogênio também. Não tem problema, você vai ver que não vai dar erro. Sabe por que não vai dar erro? Pelo seguinte, aqui tu colocou 2. Quando você vai ter que colocar 1, vai ser para o nitrogênio. O nitrogênio que tem maior atomicidade é esse. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então aqui eu coloco 1 mesmo. Peraí, acabou, gente? Não. Tudo que sobra no final, depois que você já aplicou esses dois números, você faz por tentativa e erro mesmo, tá? Então você olha aqui, ó. Peraí, total de hidrogênios aqui são 6. Aqui tem 2, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 3 mesmo. Tá aí o balanceamento. 3, 1 e 2. Se você quiser conferir, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 também. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 também. Balanceado. Talvez você deve estar pensando, ah, professor, nessa reação aqui eu ia fazer dessa forma mesmo. Ia fazer por tentativa e erro. Realmente dá para fazer por tentativa e erro. É mais rápido, mais fácil até. Por isso que oxirredução não é um que você vai usar toda hora. Você vai usar só quando tiver uma equação muito complexa, tem muitos átomos, aí você vai para a oxirredução. Fechou? Então vamos lá. Então a primeira já está balanceada. Eu vou deixar ela aqui. Bora ver outro exemplo, tá? Porque esse cara aqui é importante, né? A gente vê bastante exemplo. Tá aqui, próximo exemplo. Olha só. Ah, começou a complicar, professor. Eu tenho 3 substâncias iniciais e 3 finais, professor. Vixe, e agora, professor? Vamos dar uma olhada. Seguinte, a mesma regra, né? Se você tentar fazer, professor, dá para fazer por tentativa e erro isso aqui? Dá, mas vai demorar muito, porque você tem muita substância. Se você olhar assim, ó, hidrogênio, tem 2 substâncias com hidrogênio aqui, aqui tem uma. Ah, beleza. Aqui eu tenho para oxigênio uma, tá bom. Iodo 1 para 1, K 1 para 1, Cl. Dá para fazer por tentativa e erro? Dá. Mas você vai ver que vai dar um trabalhinho, vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Principalmente por causa desses hidrogênios aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por oxirredução? Vamos lá. Para fazer por oxirredução, o primeiro passo é determinar o NOx de todo mundo. Muito cuidado com essa substância aqui, ó. H2O2. Para quem não se lembra, H2O2 é uma substância conhecida como peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio é extremamente importante. Por quê, professor? Por causa do NOx do oxigênio. O hidrogênio continua a mesma coisa, mais 1. Só que o oxigênio ele é menos 1. É aí que mudou. Beleza. Vamos ver aqui K e I. O K é um metal alcalino, então ele é mais 1. O I é um halogênio que quando ele está justamente na forma de elemento mais eletronegativo, que é o caso, ele vai ficar como menos 1. Beleza. O H é mais 1, a mesma regra que eu apliquei para o iodo, vou aplicar para o cloro aqui, que vai ficar menos 1 também. Aqui desse lado já achei todo mundo, aquela velha história. O maior problema está aqui, ó,
nesse oxigênio, tá? Olhando lá do outro lado, hidrogênio continua a mesma regra, mais 1. O oxigênio aqui volta a ser menos 2, tá? Menos 2. O iodo aqui, 0, tá? Substância simples é 0. O K continua mais 1 e o Cl continua menos 1. Bom, tá aqui, a gente já consegue ver as substâncias que estão sendo oxidadas, sendo reduzidas. Vamos olhar, então, primeira substância está aqui mesmo, ó, oxigênio. Saiu daqui e veio para cá. Bora pro delta? Tá lá, ó, delta dele. Saiu de menos 1 para menos 2. Cuidado que é maior, menos, menor. Então vai ficar menos 1, menos, menos 2. Isso aqui passa a ser igual a, menos com menos vira mais. Isso fica igual a 1 no final, né? 1. Maior atomicidade, 2 desse cara. Então eu vou ficar isso aqui vezes 2, ou seja, primeiro número a gente já achou, 2. Vamos ver o iodo? Vamos lá. Porque foi ele que mudou, ó. Hidrogênio continua mais 1. Potássio continua sendo mais 1, cloro continua sendo menos 1, hidrogênio continua sendo mais 1, iodo de menos 1 foi para 0. Opa, mudou bem aqui, né, professor? Pois é, mudou bem aqui, ó. Então a gente vai ter o quê? O delta, nesse caso 0, que é o maior, menos menos 1, isso aqui fica igual a 1 mesmo, positivo. Beleza, maior atomicidade, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Multiplica por 2, ou seja, deu 2 mesmo. Beleza, professor, deu 2. Espera aí, deu 2 aqui, deu 2 aqui. Posso simplificar, professor? Deve simplificar. Então, na verdade, isso divide por 2. Esse divide por 2, eu tenho 1 para 1. Beleza, achei 1 para 1. Como eu disse para vocês, depois que você achou esse número, que é o número que eu vou aplicar, eu tenho que saber aonde que eu aplico. Lembra, a regra é, eu vou aplicar do lado que tenha, tá? Do lado que tenha maior atomicidade. É 1 aqui. O iodo aqui tem 1, aqui tem 2. Então eu vou colocar 1 na onde, professor? Aqui mesmo, ó. Desse lado. 1. Já o oxigênio, aqui tem 2, aqui tem 1. Então o 1 passa a ser desse lado. Bom, depois disso, professor, eu vou por tentativa e erro. O ideal é você começar desses elementos que você já analisou. Por exemplo, aqui eu tenho justamente 2 oxigênios. A única coisa que tem oxigênio aqui é esse, que só tem 1. Então eu vou multiplicar isso por 2 mesmo. Pronto, balanceou o oxigênio. O iodo, para a gente balancear, aqui tem 1 vezes 2, 2. Aqui só tem 1, então eu vou multiplicar por 2. Fechou. Então a gente já pode balancear o resto. Depois disso, lembra da regra do macho? Usa aqui também, vamos lá, ó, metal. Aqui eu tenho 2 potássio, aqui eu tenho 1. Então eu vou colocar 2 aqui para balancear. O cloro que estava faltando, aqui tem 1, aqui tem 2. Então tu multiplica por 2. Carbono não tem, oxigênio a gente já balanceou. Vamos ver o hidrogênio, só para confirmar o balanceamento. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem mais 2 hidrogênios, 4. Aqui tem 2 vezes 2, 4. Balanceamos por oxirredução. Isso seria um método redox de balanceamento, certo? Então, apagando aqui só o que a gente já fez, tá? Então tá aqui nos tipos de balanceamento, tudo balanceado, tudo certinho. Vamos para o último exemplo, tá aqui, ó, Cl2 mais NaOH formando NaCl, NaClO2 e água. Aqui, por exemplo, tentativa e erro vai dar ruim, vai ser complicado. Por quê? Porque o Cl tem 2 substâncias lá do outro lado. O oxigênio também tem 2 substâncias lá. Isso vai acabar dando um probleminha, né, professor? Vai dar um probleminha. Então, como é que eu faço? Vamos fazer por oxirredução. Redox, como é que eu faço? Primeiro, número de oxidação. Substância simples, 0. Sódio, elemento da família 1A, é um metal alcalino, mais 1. Oxigênio aqui normal, menos 2. Menos 2. E o hidrogênio, mais 1 também. Lá do outro lado, sódio continua sendo mais 1. O cloro aqui, peraí, é o elemento mais eletronegativo, menos 1. Uma dica. Professor, como é que eu sei que o elemento mais eletronegativo ele está no final da substância? Fechou? Está no final, é mais eletronegativo. Por exemplo, aqui o sódio continua sendo mais 1. Só que o cloro não é mais eletronegativo, então ele é variável.
você vai fazer o cálculo aqui, tá? Pelo cálculo, você vai ver, ó, o oxigênio continua menos 1, esse seria X, não é? A gente já viu lá no redox mesmo. Você vai ver que esse cara vai acabar sendo mais 3. Tudo bem? Faz o cálculo certinho aí, você já sabe, tá? Vai dar mais 3, até porque aqui a soma, ó, 1 mais 3, 4, menos 2 vezes 2, menos 4, tem que dar 0, tá? E aqui, professor, mais 1 e menos 2. Bom, tá todo mundo ali, professor. E agora, como é que eu faço? Vamos analisar as variações de quem muda. O primeiro a mudar é o próprio cloro. Pera aí, professor, nós temos dois problemas. O cloro é o único que mudou, só que ele muda uma hora para menos 1, outra hora para mais 3. Isso é chamado de autorredox. Acontece, professor? Acontece. Então vamos lá, como é que eu faço aqui? Bom, faço o delta da mesma forma. O delta aqui, ó, maior menos menor seria 0 menos 1. Maior atomicidade continua sendo 2, né? Isso passa a ser, então, 1 vezes 2 igual a 2. Do outro lado, eu tenho isso aqui, ó, um delta também, nesse caso, 0 para 3. Então dá 3 menos 0, dá 3. Continua olhando para a atomicidade aqui, vezes 2. Isso aqui acaba igual a 6. Pera aí, professor. Nesse caso especificamente, eu vou simplificar isso aqui por 2, né? 2 e 2, isso passa a ser 3, esse passa a ser 1. Achamos os nossos números, 3 e 1. Para quem que eu aplico? Bora voltar para a regra? A regra é o seguinte, eu troco, não é? Esse 3 eu calculei para essa parte do cloro, esse 1 eu calculei para essa, então a gente inverte. Invertendo significa que esse 3 eu vou ter que aplicar para esse daqui de baixo. Uma dica é, maior atomicidade manda. Maior atomicidade manda. Nesse caso eu vou colocar o 3 na onde, professor? Aqui, ó. 3 aqui. E esse daqui, professor? Como eu não posso colocar aqui direto, eu já vou jogar na onde? Justamente no outro cara. Professor, como é que eu sabia que justamente ia dar nessa? Por que eu não coloquei 3 aqui e tal? Pode ser que mude. Vou dar uma dica para você. Pode ser que mude. A gente vai fazer aqui um balanceamento tentando dessa forma. Se pelo cálculo a gente vê que, olha, não dá certo, eu posso ter que retornar. Isso acontece. Isso é uma das formas que a gente tem que analisar em relação justamente a ele. Então primeiro vamos tentar aqui. Vou dar uma dica. Para ficar até mais fácil, primeiro eu vou tentar aqui, ó. Justamente eu vou tentar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer o balanceamento. Beleza? Pela regra, já fez dessa forma, bora voltar aqui. Daqui seria assim, olha, peraí. Para cloro, para a gente começar o balanceamento já no cloro, seria, eu tenho um cloro aqui, mais 3 aqui, eu teria que ter 4. Eu vou escrever os 4 aqui, tá? Para a gente, não, o 4, se der certo a gente mantém. Tá? Isso acontece, galera. Nessa hora eu faço por tentativa mesmo, tá? Beleza, coloquei os 4 aqui. Vamos ver o número de sódio. Sódio aqui, ó, 4 também, professor. Então eu vou ter que ter 4 átomos aqui, ó, 4 também. Tudo bem? Então 4 balanceou o sódio. Vamos ver oxigênio agora se balanceado está. Para hidrogênio, lembra da regra macho? Já fizemos para metal, sódio, prometal, cloro, vem hidrogênio. Hidrogênios aqui eu tenho 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. Do outro lado tem 2. Então eu vou colocar aqui 2 nele. Eu vou colocar até com os números aqui para ficar mais visível para você, né? 4 e 4. Está aqui. Vamos ver então agora se o oxigênio, que foi a última coisa, está balanceado. Se tá, deu certo. Vamos lá, ó. 4 vezes oxigênio dá 4 oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Professor, deu certo. Galera, significa que se você colocasse o 3 aqui, ó, não ia dar para balancear. Até te digo por quê. Porque você ia colocar 5 aqui, ó. 5 para balancear, porque você colocou ali. Isso pode acontecer. E na hora que você fosse colocar, que você ia ver que não ia bater oxigênio e hidrogênio. O que acontece quando fizer isso? Muda. Lembra disso. Você altera as posições para ver se dá certo. Isso é uma das dicas que a gente faz para o balanceamento.
Então, quais são os coeficientes corretos realmente para esse balanceamento? Está aqui, ó. 4, 4, 3, 1 e 2. Uma dica, talvez você esteja pensando assim, professor, já que eu estou analisando aqui balanceamento e eu sei que o 1 eu não preciso representar, vale a pena eu escrever esse 1 aí? A dica é, vale. Por que vale, professor? A gente viu que normalmente ele pergunta uma coisa chamada soma dos coeficientes. E o que acontece? Quando você esquece de colocar o número 1, você pode passar batido no cálculo e esquecer de somar esse número 1. Então, muito cuidado. Quando ele perguntar para você soma de coeficiente, faça tudo, coloca o número 1 lá mesmo, para você não esquecer de somar. Fechou? Bom, galera, isso aqui seriam todas as formas de balanceamento. Vamos então para o exercício realmente, para a gente voltar naquele exercício. Como é que a gente faz? Então, vamos voltar lá, tá aqui, ó. Para a seguinte reação química, qual é a soma dos menores coeficientes inteiros possíveis para o balanceamento da reação? Vamos lá, ó. Espera aí. Fe3O4 mais CO, formando FeO mais CO2. Vamos escrever ele aqui, ó. Fe3O4 mais CO, formando FeO mais CO2. É isso aqui, não é? Isso. E agora, professor, o que eu faço? Vamos fazer tentativa e erro. Então, como o número de substâncias são pequenas, vamos ver se dá certo. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 ferros. Significa que eu vou ter que ter 3 ferros aqui. Bom, número de oxigênio. Só aqui eu tenho 4. Né? Se eu for para o carbono, 1 para 1 está, entre aspas, está correto. Então aqui eu tenho 4 oxigênios. Tá? Aqui eu tenho um CO, que tem mais um oxigênio. Espera aí, presta atenção aqui que eu falei para você na tentativa e erro. Dá uma olhada. Cada ferro daqui ficou com um oxigênio. Bateu, professor? Bateu? Não é? Aqui então o total de oxigênio deu 3 vezes 1, 3. Aqui então, 3 vezes 1, 3. Significa, vamos ver o total de oxigênios? Aqui desse lado, 4 mais 1 dá 5. E aqui, professor, 5 também. Mas, professor, já fez balanceamento? Já. Ah, então tá certo. Então, só isso aqui é o balanceamento, professor? Só. Só colocar esse 3 ali? Só, exatamente. Entendi. Então, vamos voltar lá na questão? Tá aqui, ó. Bom, coloquei o coeficiente. Tá lá, coeficiente. 3 aqui, professor. Fechou. Deu certo? Olha só. Tem 3 aqui? Não, não é, professor. O que aconteceu? É porque a soma tem que considerar, inclusive, quem? Um desse e um desse, galera. E eu vou dizer, ele foi bonzinho, porque normalmente ia ter o 3 aqui. Te garanto que ia ter o 3. Então, pera aí. 1 mais 3 mais 1 significa que eu tenho o número 6, que é o total de balanceamento desse cara. Primeiro tipo, tentativa e erro, a gente matou. Vamos ver outro? Aqui, ó. Al2O3 mais H2SO4, formando Al2SO4 mais H2O. Já vou dizer, esse aqui não dava para fazer por oxirredução. Por que não, professor? Porque isso aqui é uma reação de neutralização. Ele diz assim, olha, o sulfato de alumínio pode ser obtido a partir da reação representando a equação não balanceada. Quando o balanceamento da equação é feito usando o coeficiente 1 para o alumínio, eu vou usar um só para cá, ele disse, tem que usar 1 para o alumínio, tá? Os coeficientes para o H2SO4 e para a água são respectivamente. Olha só, então vamos lá. A equação é essa daqui, ó. Al2O3 mais H2SO4 formando Al2SO4 3 mais H2O. Ele já deu a dica que ele quer que você comece justamente com 1.
desse. Considerando um desse. Então, na regra do macho, eu começo com metal. Aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho um mesmo para esse. Bom, e agora o próximo é enxofre. Aqui eu tenho 3. Olha o 3 aqui, multiplica todo mundo que está dentro. Aqui eu tenho só 1. Então, eu vou ter que colocar 3 para balancear. 3 aqui. Bom, hidrogênio só tem aqui e lá. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2, vou colocar 3. Matei nosso balanceamento por tentativa e erro só. Fechou? Então ficou 1, 3, 1 e 3. A pergunta dele, na verdade, é só sobre o ácido sulfúrico e a água. Ou seja, ficou quais coeficientes? 3 e 3. 3 e 3. Faz balanceamento em relação a um desse. Fechou? Bora uma última? Olha só, assinala a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas de um dos problemas ambientais ocorridos na grande cidade sem lançamento CO2 pela queima dos combustíveis fósseis nos automóveis. E aí ele mostra isso daqui, ó, o correto balanceamento para a equação de queima da gasolina, segundo a reação. Está aqui, ó, gasolina, C8H18 mais A2, formando CO2 e água. A gente fez isso aqui. Como é que eu faço isso? Repetindo, tá lá, ó. C8H18 mais O2 formando CO2 mais H2O. Nos coeficientes eu falei para você fazer assim, ó. Ó, jeito rapidão. Para carbono igual CO2, tá? O número de carbonos aqui é igual ao número de CO2. Para água 18 é metade lá, né? Então dá 9. E aqui o oxigênio soma todo mundo, né? 8 vezes 2, 16, mais 9, 25 sobre 2. Isso tá certo, professor, se eu fizer desse jeito? Dá. Só que tenha cuidado, tá? Isso considerando um desse, tá? Então, por exemplo, uma das formas foi isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui, então, na sequência. Ficou 1, 25 sobre 2... 8 e 9. Agora, olha os números que ele me deu. E agora, vamos lá. 1, 25 sobre 2, 8 e 8. Olha o 25 sobre 2 de novo aqui, ó. Cuidado, hein? Bom, ele não me deu essa possibilidade, professor. E agora? Se ele não te deu essa possibilidade, faz o seguinte. Tira da fração. Como é que eu faço, professor? Basta eu multiplicar tudo isso aqui pelo denominador. Multiplico isso por 2. Quando você multiplica isso aqui por 2, galera, passa a ser quais números? 2. 25 sobre 2 vezes 2 dá 25. Ou 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Tem essa possibilidade, professor? Tem, professor. Está aqui, ó. Letra A é a alternativa correta. Fechou, tranquilo. Então, você pode fazer de uma forma ou de outra. Perceba que ele não falou menores números inteiros. Poderia ser menores números inteiros, seria esse realmente. Mas, e se fosse, professor, com a fração, estava certo? Tá certo. Não precisa ser números inteiros. Fiquem atentos. Galera, é isso. Faça as atividades, faça anotações. E, claro, pode contar com a gente. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.